Show de bola, galera. Vamos lá, vamos tentar resolver aquela questão que não deu para resolver no sábado. Uma questãozinha de eutrofização, é uma matéria nova, então se vocês quiserem escrever algumas coisas sobre essa matéria, é importante, mas em 10 minutinhos eu acho que a gente consegue resolver isso, em 10, 15 minutos. Vamos lá, ó. Primeiro vamos ler a questão. Enem PPL 2022. Alunos do curso de Ciências Biológicas, em uma aula de campo, avaliaram as características dos ecossistemas aquáticos. Dentre as anotações realizadas pelo grupo de alunos, estavam as seguintes informações sobre um lago. Ó, número 1. Grande quantidade de peixes mortos com intensa decomposição de matéria orgânica. O número elevado de algas impedindo a chegada de luz às camadas inferiores da coluna d'água. Vamos gravar essas informações. Número 3. Esgoto doméstico sendo lançado no lago. Número 4. Bolhas emergindo do fundo do lago. E número 5. O lago é isolado do oceano por um extenso cordão arenoso. Show de bola. Então a gente tem essas principais informações que os alunos anotaram nessa saída de campo. Com base nas afirmações dos alunos, conclui-se que esse lago está passando por um processo de... A letra A, autodepuração, eu já coloquei aqui a resposta certa, né? De eutrofização. Aqui tem potabilização, não tem nada a ver, que tem a ver com potássio aqui. Oxigenação também não tem muito a ver. Salinização também não. Eutrofização. O que é esse processo de eutrofização? É a chegada de nutrientes em um corpo d'água e vai causar um efeito cascata ali, que vai culminar na morte de peixes. Então tem várias notícias que a gente vê, né? Quase que semanalmente, mensalmente, na Baía de Guanabara, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? De peixes aparecendo mortos nesses lagos. E a gente sabe que isso tem alta ligação com a poluição que ocorre nesses corpos d'água. Então a gente vai dar uma olhada aqui quais são os processos que ocorrem em uma eutrofização de uma água. Eu separei aqui uma apresentaçãozinha para a gente falar um pouquinho sobre. Vamos lá, ó. Eutrofização. O que é essa palavra eutrofização, né? Primeiro aqui eu coloquei aqui algumas notícias, né, falando sobre esses peixes mortos. Vamos lá. O que é a etimologia dessa palavra? Qual é o significado dessa palavra? A gente sabe que esse trofiza aqui vem de trofos. Trofos é uma palavra do grego que significa nutrientes, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o laser. Show de bola. O laser aqui. Show de bola. Então, trofos significa nutrientes. E o prefixo eu, na biologia, significa verdadeiro ou também pode ser considerável. Então, se a gente for trabalhar a etimologia dessa palavra, a gente trabalha que eutrofização é um aumento dos nutrientes numa água, é uma quantidade considerável de nutrientes da água. E é justamente isso que a gente vai observar. Olha isso, ó. É o excesso de nutrientes que tem em um corpo d'água. Isso vai provocar, ó, primeiramente, a proliferação de micro-organismos, principalmente as bactérias, a gente vai dar uma olhada nisso, e vai causar um desequilíbrio em todo o ecossistema aquático. Quais são os principais causadores desse excesso de nutrientes da água? A gente já sabe, né? O esgoto, o principal, então, o despejo irregular de esgoto em corpos d'água, lagos, bacias, baías, enfim. É um dos principais causadores da eutrofização, mas também a gente tem a presença de fertilizantes químicos, isso aí mesmo, fertilizantes que a gente usa nas plantas. Então, se a gente for pensar em um local de lavoura, onde tem um açude, onde tem um lago pequeno próximo ali daquele ambiente, e se o produtor colocar muito fertilizante nesse ambiente de plantação e vier a chuva lixiviar esses nutrientes que ficaram no solo, carreando eles para o corpo d'água, isso pode causar uma eutrofização desse corpo d'água, pode matar peixes, pode matar algas, que a gente vai ver. Quais são os principais fertilizantes que são utilizados aí nas lavouras? A gente chama eles de NPK, que é o nitrato, o fosfato e o potássio. São moléculas importantes ali para o crescimento das plantas. Então, esse NPK vai ser o grupo principal ali de fertilizantes químicos utilizados, tá bom? Vamos lá. Eu separei aqui o processo de eutrofização em etapas e eu acho que fica melhor assim para a gente conseguir entender bem como funciona esse processo. Vamos lá. Então a gente tem aqui um exemplo aqui, ó, um corpo d'água, um laguinho que eu fiz aqui para vocês um esquema. Nesse corpo d'água vai ter, para iniciar a eutrofização, vai ter uma entrada de matéria orgânica em excesso nesse corpo d'água. Quais são essas entradas? Pode ser fertilizante, como eu já falei para vocês, e também pode ser o esgoto. Então, beleza, chegou fertilizante e esgoto nesse corpo de água. Qual o primeiro processo que vai acontecer após esse excesso de nutrientes
entrar nessa água? Vai ter a proliferação de algas unicelulares. Vocês lembram do fitoplâncton, que é aquela comunidade de algas unicelulares, aqueles organismos muito pequenos que fazem fotossíntese? Eles ficam no corpo d'água, eles ficam principalmente na lâmina superior de água. Vocês estão vendo aqui que eu pintei de verde? Então, aqui já está repleto de algas unicelulares, elas estão conseguindo crescer por conta desse aporte nutritivo que tá aparecendo aqui nessa água, né? O excesso de esgoto, o esgoto tem muito fósforo, tem muito nitrogênio, então é matéria orgânica em decomposição, né? Então, isso serve como nutriente para essas algas unicelulares. E o que é que vai acontecer aqui? Esse excesso de algas unicelulares vai causar um bloqueio da passagem de luz na água. Pensa comigo, aquele ambiente, aquele lago que está cheio daquelas algas, daquele lodo que fica na lâmina d'água. A luz solar ela vai tentar passar por ali e ela não vai conseguir. Então vai haver um bloqueio por conta dessa alta proliferação de microalgas da luz solar. E esse é o primeiro processo que acontece, a proliferação dessas algas e o bloqueio da luz solar. Olha aqui, ó, um exemplo aqui de quais são essas algas, né? Aqui são vistas no microscópio. Então a gente tem, ó, microalgas, são organismos aí muito pequenininhos que fazem a fotossíntese. Então, com o bloqueio de luz dessa luz solar, o que vai acontecer com as algas, as macroalgas, as algas grandes, né? Como se fossem plantas mesmo, mas não são plantas, são algas grandes mesmo que ficam lá no fundo desse lago que a gente está trabalhando aqui. Vai ocorrer a morte delas, por quê? A falta de luz. Vai existir a falta de luz, elas não vão conseguir fazer fotossíntese de forma satisfatória e vão acabar morrendo. E vocês sabem que todo ser vivo que morre precisa de decompositores para degradar essa matéria orgânica. E essa decomposição vai acontecer com a proliferação de bactérias aeróbicas. Calma aí que eu já vou falar o que é uma bactéria aeróbica. Mas o que vocês precisam saber é que essas bactérias vão se proliferar e vão começar a decompor essa matéria orgânica, essas algas que começaram a morrer nesse ambiente por conta da eutrofização. Vocês estão vendo que é uma questão de efeito cascata? Primeiro surgiu uma quantidade elevada de nutrientes nessa água, essa quantidade elevada de nutrientes fez o aumento do número de microalgas, algas unicelulares aqui na lâmina d'água, que bloqueou a luz solar. Com o bloqueio da luz solar, as macroalgas, as algas grandes do fundo, elas não conseguem sobreviver, acabam morrendo e as bactérias aeróbicas vão fazer essa decomposição. Agora, o que são bactérias aeróbicas? Aero tem a ver com ar, não é? Então, são bactérias que respiram o gás oxigênio para fazer os seus processos bioquímicos. Então, quando eu falo de bactérias aeróbicas, são bactérias que utilizam o gás oxigênio, assim como nós, tá? Nós, todos os animais, todas as plantas, são organismos aeróbicos, porque a gente utiliza o gás oxigênio para fazer os nossos processos bioquímicos, principalmente o processo de respiração celular, tá bom? Então, essas bactérias aeróbicas vão fazer essa mesma coisa. Então, com o aumento dessas bactérias aeróbicas, vai aumentar aqui, ó, aqui na etapa que eu coloquei para vocês, vai aumentar o que nós chamamos de demanda bioquímica de oxigênio, também classificada com essa sigla aqui, ó, DBO. DBO é muito importante vocês decorarem essa sigla, não decorarem, mas tentem entender o significado dessa sigla, porque já caiu no Enem, o Enem adora cobrar essas siglas relacionadas à eutrofização. Então, com o aumento de bactérias aeróbicas, elas vão utilizar esse oxigênio, né, para fazer seus processos bioquímicos, então vai aumentar a demanda. O ambiente vai demandar muito oxigênio e esse oxigênio vai tender a fazer o quê? Ó, esse oxigênio, como os organismos que estão, os micro-organismos naquele ambiente estão demandando muito oxigênio, estão consumindo muito oxigênio, o nível de oxigênio dessa água vai cair drasticamente. E esse oxigênio dissolvido na água, ele também tem a sigla, né, que é OD. Então, tenta gravar também essa sigla que também é importante para o Enem, tá bom? Então, o OD vai ser o oxigênio dissolvido na água. Essa diminuição de oxigênio dissolvido na água tem a ver diretamente, está diretamente relacionado com a alta demanda bioquímica de oxigênio por conta desse aumento, dessa proliferação dessas bactérias aeróbicas decompositoras, tá? Com a diminuição, com a concentração muito baixa de oxigênio na água, o que nós vamos ter? É o próximo efeito cascata. Olha aqui, ó. Vai ter aquele processo que todo mundo já viu, que aparece aí nos noticiários. Vai ocorrer a morte dos peixes, porque os peixes utilizam esse oxigênio dissolvido na água para respirar. Então, com essa baixa concentração de oxigênio na água, por conta da proliferação de bactérias, esses peixes não vão conseguir mais sobreviver. Então, eles vão acabar morrendo. E não só peixes, tá bom, galera? Todos os outros animais ali vão acabar morrendo em grande quantidade nesse momento da eutrofização. Então, esse momento
em que o oxigênio dissolvido na água decai muito, é um momento já muito drástico desse ecossistema aquático, tá bom? Então é um momento ali em que esse ecossistema já está sofrendo muitas consequências por conta inicialmente lá da entrada de nutrientes, tá bom? Então esses peixes vão morrer, essa é a próxima etapa. O que vai acontecer em seguida? Esses peixes morrendo vão se tornar matéria orgânica morta, né? Então vão precisar de decompositores. E agora acontece. Ah, tá, perdão. Aqui tem algumas imagens que eu separei para vocês, ó. Então, dos noticiários que a gente vê, né? Um monte de peixe morrendo aqui na Baía de Guanabara, aqui em outro local. Enfim, então, é nesse momento que esse ecossistema aquático já está sofrendo bastante com a questão da poluição. Agora, o que vai acontecer então depois da morte dos peixes? Esses peixes precisam também ser decompostos, correto? Mas como a quantidade de oxigênio nesse ambiente está muito, muito baixa, ocorre a proliferação de um outro grupo de bactérias. Olha aqui, ó. Bactérias agora, que eu destaquei aqui em roxinho para vocês, bactérias anaeróbicas. Então, as bactérias anaeróbicas são aquelas que não utilizam oxigênio para fazer os seus processos bioquímicos. Elas fazem um processo que nós chamamos de fermentação para produzir energia, tá bom? Mas isso é um outro assunto. Lembra sempre, esse prefixo A é sempre de negação. Então, se é uma bactéria anaeróbica, ela não utiliza o gás oxigênio para sobreviver, tudo bem? Então, essas bactérias anaeróbicas vão se proliferar nesse momento, vão começar a decompor essas matérias orgânicas que estão ali nesse ambiente. Então, os peixes vão começar a ser decompostos, outros animais, restos das algas também vão ser decompostos por essas bactérias. E essas bactérias também, muitas delas, liberam toxinas. Essas toxinas vão acabar matando os outros seres vivos que vão estar ali também, né? Então a gente vai ter uma competição entre bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Como o oxigênio dissolvido está decaindo cada vez mais, as bactérias aeróbicas vão perder essa competição, correto? Então as bactérias anaeróbicas vão tomar esse ambiente por completo. E aqui a gente já está num ambiente eutrofizado demais, absurdamente eutrofizado e muito difícil de ser recuperado. Por último, para finalizar esse ciclo, a gente tem um momento em que o número de bactérias anaeróbicas é tão grande, mas tão grande, que ocorre um processo de anoxia, ou seja, esse ambiente ele está completamente ausente de oxigênio. Então, não tem nada de oxigênio nessa água, não tendo nada de oxigênio nessa água, a gente tem aí a falta de qualquer outro ser vivo que necessita do oxigênio para sobreviver. Então, a gente tem aqui um ambiente que a gente diz que ele está completamente eutrofizado, tá bom? Então, a gente tem a mais proliferação de bactérias anaeróbicas e finalmente ali, finalizando na anoxia, tudo bem? Então, alguns conceitos importantes aqui para finalizar, pessoal. Para vocês lembrarem desse processo aí de eutrofização. Nós temos, organismos aeróbicos, são organismos que utilizam oxigênio na respiração. Show? Organismos anaeróbicos, eles não utilizam oxigênio na respiração. Outra coisa, aquelas siglas, DBO, quando vocês se encontrarem com essa sigla DBO tratando de eutrofização, lembrem que é sempre a demanda bioquímica de oxigênio. O que é isso? É o consumo de oxigênio que aquele ambiente está precisando, né? Aqueles organismos daquele ambiente estão precisando, ou seja, é uma demanda, né? Uma alta demanda de oxigênio para aqueles organismos sobreviverem, porque tem muitos organismos aeróbicos naquele ambiente. E OD, que é o oxigênio dissolvido na água. Lembrando que quanto maior a demanda bioquímica de oxigênio no ambiente, menor vai ser o oxigênio dissolvido na água, porque ele vai sendo consumido com o tempo. Show de bola, pessoal? Eu acho que deu para elucidar bem, né? Então aqui a gente já tem a resposta, a eutrofização. Relembrando aqui, dá para ver que as anotações desses alunos nessa atividade aqui tem tudo a ver com a eutrofização. Então, grande quantidade de peixes mortos, a gente viu que acontece na eutrofização. Com intensa decomposição da matéria orgânica, a gente viu também que as bactérias aeróbicas e anaeróbicas vão decompor a matéria. Número elevado de algas impedindo a chegada de luz nas camadas inferiores da coluna d'água, ou seja, aquelas algas que eu falei para vocês, microalgas que ficam ali na lâmina d'água. O esgoto doméstico sendo jogado no lago, então a gente tem aí o aporte de nutrientes nesse ambiente. E bolhas emergindo ali do fundo do lago, isso também é a perda de oxigênio que está ocorrendo. E o lago é isolado do oceano por um extenso cordão arenoso, fazendo com que esse lago seja isolado. Esse processo ali de decomposição ele é feito de forma mais rápida também. Tudo bem? Fechou, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham entendido. E eu vou finalizando meu vídeo aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.